Olá a todos, esse é o Rock Resenha, mais um canal de cultura no YouTube. Meu nome é Leonardo e ao longo dos vídeos eu vou fazer pequenas resenhas sobre álbuns importantes dentro do rock, da MPB, do jazz, focando um pouco mais no rock e suas vertentes, rock progressivo, rock clássico, hard rock, né? Então, como é o primeiro programa, o primeiro vídeo, né? Eu resolvi fazer pegar uma banda que todo mundo conhece, né? Fazer um vídeo mais chamativo, né? Aí eu acabei escolhendo os Beatles, que é uma banda que quase todo mundo gosta, e mesmo quem não gosta tanto, sabe a importância que a banda teve para vários movimentos, não só no rock, mas também em outras vertentes musicais, né? Uma banda que influenciou inclusive a Tropicália no Brasil, acredito que influenciou alguma coisa no jazz, do Miles Davis, né? Alguns discos mais experimentais. O rock progressivo deriva das experimentações dos álbuns dos Beatles, especialmente do Sgt. Peppers, né? Então eu resolvi fazer uma listagem, uma análise dos álbuns, considerando os que eu gosto menos para os que eu gosto mais. Seria um ranking bem pessoal, assim, não tem nada a ver, assim, a minha opinião, é só a minha opinião, meu gosto pessoal, né? É um ranking pessoal, né? Então seria do razoável ao excelente, né? Não do ruim ao bom, do pior ao melhor, né? Então vamos começar para o vídeo não se estender muito. Em 13º lugar eu coloco este álbum aqui, que é um álbum que eu não ouço tanto, assim. Eu acho que a maioria dos fãs concorda comigo que esse não é exatamente um grande álbum dos Beatles, né? Até porque no que tange a canções, né, que é o que nos interessa na discografia da banda, se a gente pensar no vinil, só o lado A tinha canções, né? O lado B seriam as orquestrações, os temas orquestrais feitos pelo George Martin, né? Então, desse lado, que são 6 canções dos Beatles, 2 são canções que já haviam sido lançadas, né? Yellow Submarine é do álbum Revolver, de 66, e All I Need Is Love havia sido lançada em single em 67, se não me engano, no final de 67, e acabou aparecendo no Magical Mystery Tour, né, na versão da Capitol, a versão norte-americana, que acabou sendo aceita como um álbum oficial, né? Mas depois a gente fala do Magical Mystery Tour. Então, assim, das poucas canções que sobram realmente inéditas, e canções realmente, né, não temas instrumentais, eu acredito que o grande destaque aqui seja Hey Bulldog, que é uma canção do John, né? Claro, todo mundo sabe, assim, quem é fã de Beatles ou conhece um pouco, que existe essa questão, Lennon-McCartney, todas as músicas, seja do Lennon ou do McCartney eram creditadas à dupla, né? Foi um pacto que eles fizeram no início lá, né? Tudo que eles compusessem, mesmo separados, seria acreditado aos dois, né? Mas essa música especialmente é do John, né? A gente nota claramente, assim, a abordagem típica das canções dele, né? Piano bem martelado, tudo. É um bom rock, é uma música excelente. Aqui a gente tem também um destaque Only a Northern Song, que é uma canção do George, ele havia composto para o Sgt. Peppers, mas foi vetada, né? Acho que boa parte dessas canções aqui, All Too Much também foi gravada na época do Sgt. Peppers, e eles acabaram fazendo remakes, retomaram as músicas, né, para colocar nesse álbum, né? Acho que eles não estavam muito empolgados com o projeto, né? E acabou se tornando um filme bem conhecido e apreciado principalmente por crianças, né? Bom, vamos ao próximo aqui. Em 12º lugar, assim, no meu ranking pessoal, eu coloquei o Beatles for Sale, né? É um álbum que eu gosto, assim, não é um álbum que eu quero escutar toda hora, assim, escuto lá de vez em quando, umas 2 vezes por ano. Mas é um álbum que tem coisas boas, assim, né? Ele é um álbum, assim, que mostra que os Beatles estavam bastante cansados com a staff das turnês e tudo, né? Ele foi gravado no final de 64, se não me engano, né? Para aproveitar a vendagem do Natal.
E aqui, assim, em relação ao álbum anterior, a Hard Day's Night, a gente tem uma queda, né, de produção, porque A Hard Day's Night foi todo composto por canções inéditas, né, canções autorais, Lennon McCartney, né? E esse daqui tem vários covers, assim, então, de certa forma representou uma quebra do que eles viriam a seguir depois, só com canções originais, né? Mas mesmo assim, eu acredito que várias das canções, tem vários covers interessantes aqui, mas as canções autorais, assim, são as que eu mais gosto nesse álbum. I Will Follow the Sun, que é uma música que o McCartney fez quando era bastante novo e tudo, né? É uma balada bem bonita, simples e bonita, né? 8 Days a Week eu não gosto, acho uma das piores músicas dos Beatles. Honey Don't é um bom... Essa daqui já é um cover, né, do Carl Perkins, e é o Ringo que canta, uma versão ótima, excelente. Pra mim a melhor música desse álbum é Every Little Thing. Se não me engano o Yes regravou essa canção. Então tá aqui o meu 12º lugar dos The Beatles, Beatles for Sale. Vamos ver aqui, temos então 11º, A Hard Day's Night, eu tava falando desse álbum, né? Também não é um álbum assim que... É um álbum que eu gosto, mas não costumo escutar tanto assim, né? Dessa primeira fase aqui, eu acho que esse e o Beatles for Sale são os que eu menos escuto. A parte disso tem canções ótimas aqui, Should Have Known Better, a faixa título que é legal. Eu acho que a melhor música aqui, na minha opinião, é Things We Say Today, uma música do Paul McCartney. Acho que, se não me engano, inclusive ele toca nos shows dele, nessas turnês mais atuais, né? É uma canção bem bonita. E tem uma música aqui, se não me engano, é do John Lennon, que é I'll Be Back, que é uma balada bem legal também. And I Love Her é uma música que já acho muito açucarada, não curto, né? If I Fell é uma balada bonita, né? Com um encadeamento de acordes bem interessante, assim, não é uma coisa clichê. É um bom álbum, né? Não tá no top da minha lista, mas eu tenho que admitir que é um ótimo álbum. Deixa eu ver. Em 10º lugar temos o Help, né? É um álbum que eu acho que tem canções mais fortes que no A Hard Day's Night, mas ele, em alguns aspectos, ele tem umas canções bem ruinzinhas. Eu acho que You Like Me Too Much, do George, não é uma canção boa. Eu acho bem fraquinha. Tell Me What to See também não gosto. Mas a gente tem canções muito fortes aqui, que é Ticket to Ride, Yesterday, que é o clássico, né? Acho que uma das músicas mais regravadas de todos os tempos, né? It's Only Love, o John Lennon não gostava, mas eu gosto, né? E a minha opinião é que vale. You Got to Love You Got to Hide Your Love Away, do John também, muito boa. I Need You é uma canção boa, composição do George, né? Ticket to Ride também é uma música muito legal, assim, bem à frente do seu tempo. Aquela levada da bateria do Ringo, muito legal. Então tem Help. Vamos ver aqui então, em 9º lugar a gente tem With the Beatles, segundo álbum da banda. Esse é um disco assim que, da primeiríssima fase deles, né? Eu gosto bastante desse álbum, né? Gosto de You Won't Be Long, é um rockzinho interessante. All I Gotta Do é uma música do John Lennon, uma balada bem legal. Deixa eu ver. Till There With You seria uma cover, uma interpretação do Paul, né? A gente tem uma belíssima releitura de All Over Beethoven do Chuck Berry, né? Fez bastante sucesso na voz do George. Uma das minhas músicas favoritas aqui é You Really Got a Hold on Me. É um cover, né? E o John e o George dividem o vocal nessa faixa, assim, uma das faixas mais interessantes desse álbum. Esse álbum aqui eu gosto muito, assim, pelo fato de ele ser cru e tudo, né? Gosto de algumas canções originais, né? O Lennon McCartney. Tem aqui a estreia do George Harrison como compositor, Don't Bother Me, né? O George não gostava da canção, mas eu gosto, então eu acho que é uma boa canção, assim, tem uma levada boa, assim,
E é uma música que não fala tanto de amor, assim, ele fala que tá de saco cheio, né? Não me incomode e tal. Né? Deixa eu ver, quebra um pouco esse padrão, né? É um ótimo disco. Mas dessa primeiríssima fase eu coloco no nível superior o Please Please Me. Né? É um álbum assim que eu acho que, como é a estreia dos Beatles, né? Eu acho que eles ainda estão amadurecendo enquanto compositores, mas o que eu acho muito interessante nesse álbum assim, é a crueza, né? A forma que ele foi gravado. Né? Ele foi gravado de forma bastante rústica, ele tem um clima garagem, assim, ele foi gravado praticamente ao vivo e mostra que os Beatles, pelo menos nessa fase, eram ótimos ao vivo. Né? Eles vinham de várias turnês, eles tocavam exaustivamente em Hamburgo, então eles tinham um pleno domínio assim, eles conseguiam fazer um bom som ao vivo. Né? Depois eles pararam de fazer show, né, para se dedicar aos álbuns, assim, obviamente eles perderam essa coisa de estar ensaiando, de repetição, né? Mas é um ótimo disco, assim, eu gosto bastante do groove da bateria, né? Apesar de ser um álbum antigo, assim, a bateria, eu sinto uma bateria mais bem gravada do que no With the Beatles, que parece que está uma coisa meio pasteurizada, assim, parece que diminuíram um pouco os graves, né? E aqui a gente tem bastante grave, tem várias músicas maravilhosas, Chains, né? Deixa eu ver, essa das covers, se não me engano é o George que canta, deixa eu ver, Do You Want to Know a Secret, uma canção do John que ele, o que o George interpreta, muito linda. A Taste of Honey, uma balada, uma cover interpretada pelo Paul McCartney. Então é um grande álbum. Deixa eu ver, na minha lista em sétimo lugar coloquei o Let It Be, né? Um álbum que eu gosto, mas não colocaria no meu top 5 assim, de álbuns preferidos. Né? Esse álbum foi gravado numa situação bastante estressante, aquela coisa toda que eles tinham feito o projeto do Get Back, né? Uma ideia do Paul McCartney, de gravarem e fazer uma gravação deles ensaiando e tocando as músicas. Né? Não deu muito certo, assim, né? Não deu entre aspas porque surgiu um álbum interessante, assim, um bom álbum da carreira deles. Né? Muitos preferem a versão Naked, né? Que é sem a produção do Phil Spector. Né? Esse álbum aqui tem canções boas, né? Algumas não, mais ou menos, After 9/11 eu não curto muito. Né? Eu gosto muito de For You Blue, é uma composição do George Harrison. Eu gosto de Two of Us, Let It Be, apesar de já ter sido bem massacrada essa música, assim, é uma música tipo Starway to Heaven, que já, apesar de ser uma música muito bonita, assim, ela já meio que se tornou exaustivo escutar ela. Get Back, uma canção, um rock cru, muito legal, com a participação do Billy Preston. Né? The Long and Winding Road, uma balada, um baladão do Paul McCartney. Né? É um bom disco. Não está no meu top 5, mas reconheço que é um grande álbum. Vamos ver então, em sexto lugar a gente tem o Magical Mystery Tour. Né? Então, na verdade, esse álbum aqui, quando ele foi lançado, ele não era um álbum, ele era um compacto duplo. Né? Era uma embalagem para disco de 7 polegadas, vinha dois disquinhos de 7 polegadas, né? Dois compactos com as 4 músicas, deixa eu ver, 4 ou 5 músicas que fizeram parte da trilha sonora dessa bomba cinematográfica que foi o Magical Mystery Tour. As músicas são muito boas, né? Dou destaque para The Fool on the Hill, Flying, uma música instrumental, Blue Jay Way eu gosto bastante, I Am The Walrus, uma das músicas mais experimentais dos Beatles, né? Dessa fase assim, mais psicodélica. Né? E aí o que acontece? A Capitol dos Estados Unidos acabou lançando esse álbum como um álbum cheio, um álbum 12 polegadas, acrescentando alguns compactos da época, né? Hello Goodbye, Strawberry Fields, Penny Lane, entre outras. Né? E aí ele acabou se tornando um álbum de carreira, né? Um álbum cheio. Né? O fato deles terem acrescentado essas músicas contribuiu para dar uma reforçada no álbum. Né? Strawberry Fields Forever, que era para ter entrado
no Sgt. Peppers, né, acabou tornando esse um álbum que seria bom, né, um compacto duplo que seria bom e um ótimo álbum da carreira dos Beatles. Vamos ver então, o próximo em quinto lugar, então já começou meu top 5, né, então esse daqui seria o quinto lugar, né, o Rubber Soul. Eu lembro quando eu comprei em vinil, meu primeiro vinil desse álbum era mono, eu fiquei meio triste e tal, né. Depois eu descobri que eles davam mais ênfase nas gravações em mono, né? Mas eu gosto da versão estéreo, essa daqui é a versão estéreo. Eu tenho a versão mono também. Desse álbum aqui tem uma série de músicas interessantes, clássicos, né? Que não saíram em single, acho que nada saiu em single aqui, e são músicas assim que todo fã de Beatles admira. Drive My Car, Norwegian Wood, Nowhere Man, pra mim é uma das minhas favoritas desse álbum. Think For Yourself, do George, com um baixo distorcido do Paul McCartney, né? What Goes On, apesar de ser uma musiquinha um pouquinho mais fraca, eu acho legal, muito legal o trabalho de guitarra, aquelas guitarras sincopadas do George, incrível. In My Life, né, sem comentários, uma canção excelente. Wait, eu gosto também. Acho que essa música, Wait, tinha sido gravada pro Help, mas eu gosto da versão que saiu no Rubber Soul. Assim. Deixa eu ver. If I Need Someone, uma canção do George, muito boa também. Então tá aí. Em quinto lugar, Rubber Soul. Em quarto lugar, a gente tem esse álbum, Revolver. Né? Esse álbum aqui, eu me lembro que eu tinha uns 17 anos, quando eu tive o primeiro contato com ele, assim, e foi acho que onde eu realmente comecei a amar os Beatles. Né? É um álbum incrível, assim, cada música ela reflete uma influência diferente. Assim, acho que como todas as grandes bandas, os Beatles eram muito ecléticos, né? E esse ecletismo ele vai amadurecer mesmo, acho que a partir do Rubber Soul e talvez atingir seu ápice no Revolver, né? A gente tem, por exemplo, um rockzão Texman, né? Com aquele riff de contrabaixo. Depois tem Eleanor Rigby, que é uma balada com um quarteto de violino, uma coisa meio mais voltada assim música clássica, né? A Only Sleeping, que já é uma coisa mais folk, psicodélica, né, do John. She Say é uma canção bem psicodélica. Yellow Submarine, uma canção quase infantil, né? Tomorrow Never Knows, acho que entra para a lista das músicas mais extravagantes e, como é que eu vou dizer, experimentais da banda, né? Aquele loop de bateria que o Ringo faz, aquilo ali, acho que se tornou, acho que muita gente fez até, sampleou essa bateria, né? Posteriormente, assim. É uma pérola do rock, da música popular. Deixa eu ver, em terceiro lugar, esse álbum aqui, o Abbey Road, né? Esse é o primeiro, segundo, terceiro lugar, acho que podia ser tudo um primeiro lugar pra mim, né? São todos álbuns maravilhosos, né? Esse álbum aqui é espetacular, assim, acho que é o álbum talvez, não pro meu gosto, assim, mas mais bem produzido, assim, né? Os Beatles chegaram em 69, eu acho que aqui eles começaram a usar umas mesas de som com mais canais e tudo, né? Esse álbum tem clássicos como Come Together, Something, né? Oh Darling, uma balada lindíssima do Paul, que ele faz um vocal assim, fora de série, assim. Diz que ele chegou a incomodar o George Martin, que ele refazia o vocal e não achava bom. O George Martin disse assim, perfeito, Paul, tá perfeito. Não, eu vou fazer outro vocal, não sei o que. Né? Então, mas Here Comes the Sun, né? Sem comentários, uma canção do George também. Nesse álbum é interessante que as músicas que vieram mais a público são composições do George, né? Nesse momento, o George que era uma espécie de, como é que eu vou dizer assim, ele não era o protagonista da banda, né? Os protagonistas eram o Lennon, McCartney e tal, ele era um coadjuvante de luxo ali, né? E aos poucos ele foi crescendo na banda, né? As contribuições dele foram melhorando cada vez mais, né? E nesse disco aqui ele chegou no ápice assim, das composições, igualando as composições de Lennon, McCartney, né?
Tanto é que depois que ele saiu dos Beatles, ele lançou All Things Must Pass, que é um álbum triplo, e para muita gente é o melhor álbum de um Beatles solo, né? Aqui é interessante também nesse álbum, né? Uma das coisas mais legais desse álbum é a suíte do lado B, né? Que é uma ideia do Paul McCartney, de juntar várias pequenas composições, né? E para fazer uma suíte, uma ópera pop, rock, né? E aí a gente tem várias canções intercaladas, né? Elas são grudadas, não tem pausa entre uma e outra, né? Dentre essas partes aqui eu gosto bastante de Politan Pen, She Came In Through the Battle Windows, Gold Slumbers, né? Uma baita música, né? Carry That Weight. Tem a The End, né? Que é uma música muito legal que tem um duelo, não, o duelo seria de dois, né? Seria os três solos de guitarra, né? O John fazendo solo, Paul, depois o George, não sei se é nessa ordem, né? E o Ringo também fazendo um solo de bateria. Acho que é uma das o primeiro e último solos de bateria do Ringo, né? Esse álbum aqui é clássico, né? Obrigatório para qualquer colecionador de rock, de música popular, né? Segundo lugar da minha lista, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Eu gosto muito desse álbum porque talvez ele não tenha tantas músicas boas quanto o Abbey Road, né? Mas o que eu gosto particularmente nesse álbum assim é a riqueza de detalhes, né, de produção desse álbum. Assim, é um álbum que a gente passa, sei lá, uma semana sem ouvir, daqui a pouco a pessoa ouve, acha detalhezinhos legais assim nas músicas. Pá, eu não tinha notado que aqui tem um instrumento indiano que o George Harrison toca em Lucy in the Sky with Diamonds, né? Então, assim, é um álbum riquíssimo, assim, né? Ele perdeu um pouco, né? Porque era para ter entrado Strawberry Fields Forever e Penny Lane no álbum, né? Mas ainda mesmo sem essas canções, esse é um álbum incrível, né? Aqui tem With a Little Help from My Friends, que eu acho que é uma das canções mais normais, assim, no sentido de não ser tão experimental, né? Com o Ringo no vocal. Acho que é uma das melhores interpretações do Ringo enquanto vocalista. Getting Better, uma música, um pop incrível. Fix and Hole. She's Leaving Home, um baladão do Paul McCartney, né? Mr. Kite, do John Lennon, né? Que ele fez a música inspirado num cartaz do século XIX que ele tinha comprado e tudo, né? Fabuloso. E ele acaba com A Day in the Life, né? Que é quase um rock progressivo, né? Tem aquele trecho no meio que é a gente tem aquelas cacofonias que eles gravaram com orquestra e tudo, né? Aquele crescendo, né? É um disco sem palavras, um clássico. E o meu primeiro lugar, né? Por eliminação, todo mundo já deve saber, é o White Album, gravado em 1968, em novembro, lançado em novembro de 68, né? Eu acredito que esse seja, na minha opinião, é o melhor álbum dos Beatles, né? É o álbum que eu mais escutei, sim, né? É o álbum que eu mais sinto vontade de voltar a escutar, né? Em parte, assim, claro, pela qualidade das músicas. Uma das coisas que eu gosto bastante nesse álbum é a produção dele. Eu acho ele muito bem produzido, no sentido de que ele consegue agregar uma certa simplicidade, né, na abordagem dos arranjos, e ao mesmo tempo é um álbum complexo, né? Se a gente parar para pensar em canções como Happiness is Warm Gun, que a gente tem várias mudanças de tempo, uma música bastante complexa, né? Em acho que menos de 3 minutos, né? Então, e outra questão que é um disco bem eclético. Aqui, como eu falei, os Beatles intensificaram seu ecletismo a partir do Rubber Soul. Aqui a gente tem o ápice desse ecletismo, assim, aqui tem de tudo, né? Tem um rock meio surf music, back in the USSR, né? Um folk, Dear Prudence, segundo consta, o John Lennon aprendeu aquele tipo de dedilhado com o cantor Donovan, né? Obladi Oblada já é quase um reggae, né?
um reggae feito por inglês, né? Deixa eu ver, Rock Raccoon, uma música, um folk, né? A gente tem um heavy metal, que alguns dizem que é o primeiro heavy metal da história, Helter Skelter, né? O Paul Steele que queria gravar essa canção. Era a época de surgir bandas pesadas realmente, né? O Jimi Hendrix Experience, o Cream, né? Então o Paul McCartney quis experimentar, fazer uma canção bastante pesada. Tem uma canção que eu gosto muito também nesse viés mais pesado do álbum, que é Everybody's Got Something to Hide Except Me and My Monkey. Uma canção do John Lennon, né? É um rock bem furioso, né? É uma série de músicas boas, assim, né? Apesar de ter Revolution 9, que é mais um experimento do que uma canção, assim, eu não tornaria esse álbum simples como o George Martin queria, né? Ele sugeriu que fosse um álbum simples, pegasse o melhor, né? Eu acho que esse é um grande álbum duplo, assim, uma influência para muitas bandas, né? Acho que todas as bandas que lançam um álbum duplo ficam pensando, eu tenho que fazer um álbum duplo, fazer o nosso White Album, né? E esse é um álbum incrível, assim, que eu nunca vou cansar de ouvir, né? Os arranjos são simples, mas são inteligentes, tem esse ecletismo, uma cacetada de música legal, que não faz parte daquela... Nunca vão entrar numa coletânea, acho que com exceção de, talvez, Will My Guitar Gently Weeps, né, que é a mais conhecida, uma canção do George, né? Mas são músicas assim que não estão naquele top 10 comercial dos Beatles, assim, mas são canções excelentes, né? Então aqui está o meu primeiro lugar, espero que vocês tenham gostado. Como eu torno a enfatizar que é uma opinião pessoal, né? Então, aí quem quiser, se tiver alguém vendo esse vídeo, né, e quiser deixar comentário com o seu ranking, né, eu agradeço. Então é isso, esse foi o primeiro vídeo Rock Resenha.